Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido BCFF. Eu brinco porque o BCFF, pessoal, acho que foi um dos primeiros fundos que eu investi. Esse eu não comento, acho que eu nunca comentei aqui com vocês. Foi um dos primeiros fundos que eu investi, principalmente por ser fundo de fundo. Normalmente as pessoas associam o fundo de fundo por ser um fundo que investe em outros fundos, é um investimento mais fácil, digamos, né? Mas a questão toda é o seguinte: uma das coisas que poucas pessoas sabem, o fundo de fundos ele tem um beta muito grande. O beta é aquele que mede a variação da carteira. Então, quando o Ibovespa, quando o mercado de fundo imobiliário sobe, o fundo de fundos sobe mais. Quando ele cai mais. Então ele varia muito mais do que as outras classes de ativo, exatamente pelo tipo de ativo que tem dentro dele. Então o BCFF foi um dos primeiros fundos que eu investi, e um ponto positivo esse mês que eu acho que vocês já sabem qual que é a minha opinião sobre fundo de fundos, né? Um ponto positivo esse mês foi a rapidez na divulgação. Eu acho que o BTG ele está aprendendo. Que coisa boa, porque o BTLG, inclusive, já soltou o vídeo de maio. Que coisa, né? Ele já soltou o relatório de maio, pessoal, coisa fantástica. E o BCFF, ele soltou dois relatórios agora em maio, né? Sobre. E é uma das reclamações que grande parte dos cotistas tem com os fundos do BTG, que é a demora, né? Porque para você investir num fundo imobiliário, você precisa do material para estudar, para analisar, que é o relatório gerencial. O que adianta você querer investir baseado num relatório de hoje que é de 2 meses atrás? Já passou 2 meses, né? Então, parabéns à BTG que está melhorando. Não sei se eu posso falar parabéns ou se não é mais nada que obrigação, até pelo tanto que a gente paga de taxas, né? Que inclusive é um dos pontos que eu quero falar sobre o BCFF que eu também não comentei em outros vídeos. Então, o relatório agora de abril, que esse ponto aqui, pessoal, eu acho que é uma taxa extremamente cara, extremamente alta, 1,25% ao mês, para um fundo com uma gestão passivíssima. É assim, ultrajante, digamos assim, essa taxa sendo cobrada por um fundo. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez sair dele lá atrás, e não somente esse, né? Porque fundo de fundos não tem, na meu ver, não tem o resultado que para mim me agrade. Mas, embora tenha a questão de você fazer ganho tático com eles, né? Que é um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco. Mas em termos de carrego, não traz resultado. E não traz resultado. Eu tendo uma taxa dessa tão grande, para mim não faz o menor sentido. Lembrando também que ele também paga, você cotista paga as taxas de administração de todos os fundos que tem lá dentro. Embora esse não seja um grande problema, mas você tendo uma taxa de 1,25 num fundo de gestão passiva, porque o BCFF é gestão passiva, e a gente vai ver o porquê, eu vou te explicar a vocês por quê. Eu acho exageradíssima. E sem contar também que mais um mês ele baixou o rendimento. Na verdade, ele tinha aumentado, ele estava pagando 7 centavos, ele aumentou mês passado e voltou a cair. E aí isso tem muito a ver com a gestão ativa que eles fizeram o mês passado. Bom, então aqui o valor de mercado dele tá bem, ele tá com um belo deságio aqui, né, em relação ao valor patrimonial. E aqui entra o ponto que eu queria, um dos pontos que eu queria falar com vocês, é que a minha análise de FOF é investimento tático, que eu não faço, tá? Eu só deixar isso bem claro, eu não gosto de fazer isso, mas assim, para mim eu só vejo vantagem de FOF é você fazer tático, é comprar bem abaixo do valor patrimonial, porque em um momento eles vão subir e você faz um ganho de capital aí com essa venda. Então, para mim é o único motivo de você investir num FOF, e aquele hoje ele está com deságio até que considerável, mas ainda para mim é um deságio pequeno comparado ao que o potencial desse fundo. Pagou 0,70 centavos, 7 centavos por cota. Opa, aqui um ponto que eu queria falar, aumentou, ele continua aumentando o investidor mês a mês, muito em função do base 10 também, né, que ele fez split, na verdade foi ele foi para base 10, mas o split foi 1 para 8.
Aqui a parte de mensagem, pessoal, não tem muito o que falar da parte a gente já falou bastante sobre isso, né, da questão da taxa Selic aqui, né, e o fundo pagou 70 centavos, 7 centavos, e o dividend yield de 9,35. Aqui aquela forçação de barra que todo FOF faz, que é a perspectiva que é o duplo desconto que eles chamam, né? Que você tem o desconto da cota do FOF e o desconto de todos os fundos que tem dentro dele. Então eles considerando que eles têm uma perspectiva de valorização de 19%, o que eu acho muito exagerado. Tá? E aqui, pessoal, é o fato que eu mostro para vocês a diferença, o que é uma gestão ativa e uma gestão passiva. Pessoal, gestão ativa num FOF é ganho de capital. É igual ganho de capital. É você trocar a carteira, você vender, comprar e vender fundo e ter ganho de capital na carteira. E a gestão passiva é simplesmente você comprar os fundos e ficar recebendo o dividendo deles. Essa é a gestão passiva. E a gente vê que o FFO de um FOF é basicamente gestão passiva, que é os dividendos dos fundos que ele investe lá. Obviamente que a gente tem tem gestão ativa quando o fundo ele compra cotas, ele sempre vai comprando, vende algumas e compra, mas sem ganho de capital, mas pegando fundos que têm bons rendimentos. Mas num FOF, a gestão ativa é ganho de capital e a gestão passiva é recebimento de dividendos. E a gente vê nitidamente que desde do segundo semestre de 21, ele vem fazendo uma gestão passivona. Olha só, aqui, olha o ganho de capital que ele teve aqui. 70% do resultado foi ganho de capital. E aqui ele teve um pequeno ganho de capital no segundo semestre do ano passado, esse primeiro tem um pouquinho, 7%, mas, pessoal, basicamente rendimento de fundo imobiliário. Então, isso aqui é gestão passiva. Então, já que ele adota essa gestão passiva, poxa, baixa a taxa, não tem sentido ter uma taxa de 1,25 pagando para um fundo sentar em cima da carteira e não girar essa carteira. Aqui, pessoal, isso aqui, se vocês peguem 2 ou 3 vídeos atrás do BCFF, eu expliquei cada um desses ativos dele aqui, eles não mudam esse slide aqui, já é o terceiro mês sem mudar esse slide aqui. Aqui o que eu tenho falado para vocês, quanto maior a porcentagem de fundo de CRI, mais difícil vai ser o ganho de capital. Porque, pessoal, fundo de CRI, ele sempre vai tender ao P sobre VP1. Então é difícil você fazer, ainda mais quando a gente está nesse momento de economia ruim, muitos fundos de papel estão descontados, então é complicado você fazer ganho de capital com fundo de CRI, é muito mais fácil você fazer aqui, e lajes corporativas, a gente está somando 47% de fundos difíceis e laje corporativa, que a grande maioria dos fundos tem vacância e estão sendo negociados abaixo do VP. Até o próprio PVBI, de vez em quando, ele negocia abaixo do VP, JSR é abaixo do VP, então vários fundos de lajes negociam abaixo do VP. Então, olha só, a gente está falando aqui de praticamente 70% da carteira dele em fundos negociados abaixo do VP. Então, é difícil fazer ganho de capital mesmo com essa carteira que o BCFF tem. Aqui a gente vê que ele vem um centavinho só de ganho de capital em todos os meses, é praticamente nada. Aqui a gente falando sobre a questão dos fundos de CRI apresentaram menor rentabilidade. E aqui tem um ponto que me chamou a atenção, que eles colocam que grande parte do resultado ruim desse mês foi devido principalmente ao menor resultado de inflação de março versus fevereiro, né, que foi 0,16 contra 83 de fevereiro. E aí eles jogam isso para a parte de fundo de CRI. Porém, pessoal, o que me chamou a atenção é que grande parte dos fundos de FII, isso eu venho analisando com vocês aqui, o fevereiro ainda faz parte do resultado. Isso me chamou a atenção que eles jogaram uma conta que de fato não é. Então é assim, é por isso que eu falo que é uma gestão passivona mas aqui eles ainda têm uma reserva de 18 centavos que eles conseguem manter esse rendimento de 7 centavos por um bom tempo. Aqui a parte da carteira, não adianta nem a gente ficar olhando isso, pessoal, a gente não consegue fazer comparação de um mês para o outro, porque a gente está falando de uma carteira de 3 meses de defasagem. Então não tem o que a gente ficar falando, que a gente não sabe como que está a carteira de fato do fundo hoje. Pessoal, essa parte de imposto de renda,
O fundo, ele tem, isso eu nunca falei aqui, mas eu precisava falar, não, eu preciso falar esse mês para vocês. Ele tem ele comunicou ao mercado em janeiro de 23 o recebimento de 2,4 milhões em função do diferimento de pedidos de restituição de imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de fundo de investimentos apurados entre 2019 e 2020. Ou seja, toda vez que você vende fundo imobiliário, isso não somente a pessoa física, a pessoa jurídica também, vendeu com ganho, você tem que pagar imposto. Então teve problemas com a apuração e eles reconheceram 2,4 milhões de lucro. Eles falam, ó, e atualmente o BCFF acumula 6,3 milhões já recebidos a títulos de pedidos de restituição de lucro oferido em alienações de cotas. Esse valor equivale a 3 centavos. Porém, pessoal, eu não vejo isso na DRE. A gente não. Onde que entra isso aqui? A gente não tá. Não tô vendo, só porque a gente tem essas despesas de R aqui. Sinceramente, eu não vejo onde que entra isso. Eles falam todos os meses isso, mas eu não vejo nitidamente nenhum impacto. Se a gente for pegar na composição por cota, a gente não tem nada aqui falando sobre isso. Embora tenha esse ajustezinho aqui, né? Mas tem essa parte de alguns meses só, então. É pouca coisa, né? Então, assim, eles falam, mas eu não vejo muito resultado sobre isso. E para fechar aqui, só para eu mostrar para vocês que de 36 meses, né? Olha a diferença do BCFF para o CDI. Então, mostrando para vocês que, para mim, fundo de fundos não tem muito sentido para investir, a não ser para um investimento tático, beleza, pessoal? Então é isso, mais um mês acompanhando o nosso querido BCFF, um dos primeiros fundos que eu investi, um fundo que ganhou muita vibe, né? Porque o próprio Thiago Nigro tem na carteira dele, então ele sempre fala do BCFF, e aí muitas pessoas acabam copiando, e que não deveria, né? Mas é isso, pessoal. Então eu espero vocês no próximo vídeo.